Dias trancados numa sala, post-its, canvas, missão, vilão, valores e plano de negócios. Você faz planejamento estratégico, o ano começa e ele é parcialmente engavetado porque nós não conseguimos executar tudo que foi colocado neste planejamento. Quer saber os 5 motivos do porquê isso acontece? Vem comigo! Olá, tudo bem? Como vai? Cícero Gabriel, Inteligência e Novos Negócios da FFA. E hoje a gente vai falar dos 5 motivos que destroem o seu planejamento estratégico. Antes de mais nada, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Bom, antes de mais nada, a gente tem que definir o que é um planejamento estratégico. Basicamente, um planejamento estratégico é definir aonde chegaremos, como chegaremos e quando chegaremos na nossa visão, ou parte desta visão. Então, é projetar o futuro. Isso implica em você simular cenários, pensar nesses cenários e a partir dos cenários que foram estabelecidos ou aprovados, nós desdobramos diretrizes, desdobramos ações e desdobramos tudo o que tem que ser feito para chegarmos naquele objetivo que foi traçado. Então, na teoria, o planejamento estratégico é algo muito simples e lógico de se compreender. O grande ponto é que o planejamento, ok, ele é lógico, mas a execução nem sempre é desdobrada e prevista da forma adequada. Existem 5 motivos que destroem o planejamento estratégico e fazem com que ele não seja executado, ou seja, somente parcialmente executado. Vamos entender cada um deles agora. Falta de conhecimento em gestão de projetos. Veja, toda vez que um planejamento estratégico é concebido, ele pode gerar 3 grandes tipos de ações: CAPEX ou investimentos, mudanças de processo ou mesmo projetos de melhoria, projetos de implementação, seja o que for. O que acontece? Quando a gente não tem um escritório de projetos ou pessoas com conhecimentos em gestão de projetos, o processo e o projeto acabam se confundindo. E não é incomum nós chegarmos em empresas que estão com projetos que não têm cronograma e pacote de entregas bem definidos. Porque um projeto é um esforço temporário para se atingir um objetivo. Então, naturalmente, todo projeto tem que ter um cronograma e tem que ter pacote de entregas. O grande ponto é que as pessoas acabam, pela correria do dia a dia, por estarem imersos ou envolvidos com a operação, dando prioridade para a operação, o que não está errado, em detrimento aos projetos e fazem com que os projetos se atrasem ou mesmo chega lá por outubro ou mesmo no final do ano a gente, surpresa, não atingimos o resultado. E isso é muito frustrante. Portanto, é importantíssimo que nós tenhamos conhecimento em gestão de projetos dentro da nossa empresa. Desconexão com a realidade. Aqui a velha megalomania. Existe uma diferença bem grande entre megalomania e uma pessoa visionária. Uma pessoa visionária sabe qual caminho deve tomar para chegar no grande objetivo que ela tem. Uma pessoa megalomaníaca, ela simplesmente pensa grande, mas não tem a sua execução na mesma proporção ou na mesma intensidade. Então a diferença entre ambas é que o visionário vai ter resultado e o megalomaníaco por si só bem dificilmente vai encontrar esses resultados ou chegar no objetivo que ele traçou. E aí é o que eu sempre digo, coisas que são simples de entender são simples de executar. E muitas vezes o visionário ele tem que decantar ou ele tem que traduzir o que ele está pensando para as pessoas que ainda não conseguiram chegar no pensamento dele, transformando essas ideias, esses objetivos, em ações concretas e tangíveis para a base tática e operacional. Esse é o grande ponto que tem que ser feito para a gente conectar a realidade e fazer com que seja fácil ou seja claro para as pessoas como que a gente vai chegar aonde a gente está traçando. Desdobramento inadequado. Basicamente, quando a gente faz um planejamento estratégico, nós temos diretrizes, que são direcionamentos, são caminhos, pilares que nós vamos seguir. Quando a gente fala em desdobramento de diretrizes, basicamente é nós pegarmos essa diretriz e esquartejarmos, fatiarmos o elefante, dando partes da responsabilidade dessa diretriz para algumas pessoas que são responsáveis por aquilo. Só que tem que existir uma conexão entre a diretriz original e as diretrizes operacionais e táticas. E aqui, muitas vezes, a gente falha demais. Qual que é o grande ponto, a grande cola que existe entre essas diretrizes? São a forma de mensuração. Em geral, os KPIs ou os indicadores que nós estamos colocando para medir se estamos na direção correta. Tem até uma expressão de consultoria que a gente usa muito, que é puxei a ponta, encontrei o novelo. Ou seja, a estratégia tem que estar desdobrada top-down, lá da ponta, lá do topo, até a base totalmente colada,
conectada. Esse é o grande ponto. Então, uma ação que você toma no indicador operacional se reflete no tático e, naturalmente, se reflete no estratégico. Assim, você garante que está no caminho certo. Processos imaturos ou instáveis. O que são processos imaturos ou instáveis? São processos que não garantem a entrega. Não garantem a entrega ao cliente, não garantem produtividade, não garantem baixo custo, não garantem faturamento. Basicamente, processos imaturos são aqueles que você não sabe exatamente o que vai acontecer, pois eles não estão dominados ou sob controle. E aqui eu não estou falando de colocar um monte de controle, não. É você ter uma maturidade do processo para o indicador medir esse processo e você ter certeza do que está acontecendo, atuando sobre as causas dos desvios identificados. E aqui vem o que nunca sai de moda e eu vou repetir todas as vezes. PDCA. Planeje metas e métricas para o seu processo, faça o acompanhamento do plano real, analise os indicadores e as causas dos desvios e, por fim, tome ações adequadas, identificando onde agir para corrigir a rota. Você mexe no leme e corrige a rota do seu transatlântico. Cultura organizacional leniente ou permissiva? Vamos lá, o que é uma cultura leniente ou permissiva? É aquela que permite o baixo desempenho, é aquela que não puxa o alto desempenho, é aquela que deixa as coisas rolarem como elas estão acontecendo. É aquela velha história, deixa a vida me levar, eu não cobro efetivamente o desempenho dos processos, das pessoas e a coisa vai acontecendo a bel prazer. Então nós toleramos atrasos, toleramos baixa produtividade, toleramos alto scrap ou refúgio, toleramos alto custo, toleramos baixo faturamento e as pessoas vão dando justificativas muitas vezes baseadas em feeling, em sentimento, e nós vamos aceitando aquelas justificativas. Ou seja, a organização ela não é data-driven, ela não é orientada a dados, a fatos, a argumentos para tomar as ações de gestão. Nós somos baseados nos nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos e no feeling de gestão que nós temos. Então isso acaba gerando uma cultura que deixa as coisas acontecerem como cada pessoa acha que deveria acontecer. E o grande ponto aqui é nós corrigirmos, alinharmos o processo e colocarmos pontos de checagem para que a gente consiga efetivamente cobrar desempenho. Certa vez eu estava numa empresa lá no Rio Grande, no Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e eu estava conversando com o board, toda a diretoria, estava o CEO, o CFO, o COO de operações, nós estávamos conversando, e o CEO começou a reclamar muito dos gestores, dos gerentes que estavam abaixo deles. Porque eles atrasam tudo, porque os indicadores a gente não bate a meta, porque eles deixam o cliente sem atendimento, porque a gente tem baixa produtividade, o nosso refúgio é altíssimo. E ele foi falando, e eu parei e perguntei, mas vocês sabem de quem é a culpa, não é mesmo? Ele olhou para mim e falou, claro, da passividade dos gestores, da permissividade, eles não cobram e tal. Eu falei, não, a culpa é de vocês. Aí eles ficaram uns 5 segundos sem falar nada, o CFO olhou para o CEO, deu uma risada e falei, gostei desse consultor, ele é topetudo, né? Então é isso, muitas vezes as pessoas precisam receber essa informação do que está acontecendo, e muitas vezes não, na verdade sempre, em 100% das vezes, a cultura vem de cima. O que é permitido lá em cima, na diretoria, na presidência, vem se permeando para a base. Então, se lá em cima existe uma puxada de desempenho, existe uma cobrança por desempenho, mas existe empatia, existe essa questão do relacionamento humano, mas existe essa questão da gestão efetivamente, naturalmente isso se permeia para as outras pessoas. Agora, se a cultura é leniente ou permissiva, nós vamos ter projetos atrasados, nós vamos ter baixo desempenho e tudo aquilo que foi colocado no planejamento estratégico não vai acontecer e todo mundo vai perdoar. E aí, ficou claro para você os 5 motivos que destroem qualquer planejamento estratégico? Conta aqui embaixo quais você já vivenciou ou ainda vivencia que eu vou adorar saber. Se você chegou até aqui, eu tenho uma única gentileza para te pedir. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho de notificações, pois isso nos ajuda demais a crescer aqui no YouTube, tá ok? Se você tiver qualquer dúvida, por favor, coloca aqui embaixo que com certeza eu vou te responder. Eu lhe desejo muito sucesso, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.